Aleluias. Queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Quantos estão animados para essa noite? Perguntando de novo, quantos estão animados para essa noite? Pode dizer um glória a Deus. Ontem nós tivemos um momento tão sublime aqui. A gente pôde perceber a presença de Deus neste lugar. E eu sinto no meu coração que desde que entramos aqui essa noite também já não é diferente. A presença dele também está aqui. Você crê comigo para dizer um glória a Deus essa noite? E eu tenho certeza que hoje também o Espírito de Deus vai continuar falando ao nosso coração, falando aí a nossa vida com graça. Quem crê para dizer um glória a Deus? Ontem eu falei comecei a falar sobre o despertar da noiva. E falei ontem um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. E eu disse como que Jesus nos ensina naquela parábola, porque ele faz uma divisão onde haviam 5 virgens prudentes, 5 virgens imprudentes. E o que estava diferenciando quem era prudente e quem era imprudente era o óleo, é o azeite. Era o que, gente? O azeite. Então a gente aprendeu ontem que com a chegada do noivo, e o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, com a vinda do noivo, vai entrar para as bodas do Cordeiro as noivas, ou a noiva que tiver o que na sua botija? Azeite. E eu falei ontem, o azeite, a gente produz o azeite com a oração. Vocês lembram disso? Quanto mais oramos, mais azeite nós produzimos. A gente aprendeu ontem que nós precisamos ser conhecidos no céu. E a forma que nós temos de ser conhecidos no céu é através do que, gente? Da nossa oração. Então que não falte óleo sobre a tua cabeça, que não falte o azeite sobre a tua lamparina, que não falte um fervor do Espírito de Deus na tua vida. Você crê comigo para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Quantos oraram mais hoje, depois de ontem? Quantos tiveram um tempo maior de oração hoje, depois da palavra de ontem? Sim ou não, gente? Quantos entenderam a palavra de ontem, que a gente precisa orar para produzir azeite? Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. E essa noite, meus irmãos, eu quero falar, o tema de hoje, eu vou continuar falando sobre a noiva, esse despertar da noiva, o adorno da noiva, como que o Espírito Santo vai nos preparando como noiva, para a vinda do noivo, que é o nosso Senhor Jesus. E esse tempo é um tempo assim tão importante. E o tema de hoje, eu vou falar sobre a noiva e o deserto. Qual é o tema de hoje? A noiva e o deserto. Olha para a pessoa que está perto de você e diga para ele assim: meu irmão, hoje vamos aprender sobre o deserto. Diga para ele: eu sinto que esta noite será uma resposta para a tua vida. Quem está comigo aí para dizer um glória a Deus aqui comigo, no nome de Jesus? Você pode dar um forte aplauso a ele essa noite. Então quero que você caminhe comigo nessa palavra, nessa direção que eu quero pregar para você hoje. Eu vou falar então sobre esse tema, a noiva e o deserto. E eu vou basear, meus irmãos, a mensagem de hoje no fato, nas 3 fases do povo hebreu. A Bíblia mostra para nós pelo menos 3 fases do povo hebreu: o povo no Egito como escravo, o povo no deserto e o povo em Canaã. E essas 3 fases do povo hebreu, Egito, deserto e Canaã, essas 3 fases também acontecem na vida da noiva. Lembra comigo que a noiva é a igreja de Jesus, ou seja, somos nós. Somos o quê? Somos nós. Cada um de nós individualmente somos membros de um corpo, e juntos nós formamos a igreja, que é a noiva de Cristo.
E eu quero então pensar com você nessas 3 fases do povo hebreu. Egito, quando estavam escravos no Egito. Quando saem do Egito, eles passam anos no deserto. E depois do deserto, eles entram na terra de Canaã. E eu queria essa noite trazer essa palavra para nós também, como igreja. Essa fase que nós estivemos no Egito, essa fase que a gente passa no deserto, e essa fase de celebração quando nós chegamos em Canaã. Quem está entendendo até aqui pode dizer um glória a Deus. O Egito fala do tempo de opressão. Quando a gente olha para o povo hebreu, enquanto estavam escravos no Egito, eles eram opressos, oprimidos por Faraó. Então, quando a gente pensa no Egito, essa fase do Egito, a gente lembra do tempo que nós éramos oprimidos por Satanás. Assim como o povo hebreu era oprimido por Faraó, Faraó oprimia o povo. Enquanto nós vivemos a fase do Egito, ou seja, antes da gente ser liberto, antes da gente entregar a vida para Jesus, Satanás nos escravizava através do pecado. Éramos presos no pecado, estávamos presos nas coisas deste mundo. Essa é a fase chamada Egito. A fase do deserto, eu vou pregar essa noite. E depois do deserto vem a fase de Canaã. Então o povo sai do Egito, passa pelo deserto e entra em Canaã. Canaã é o período da celebração do povo. É onde o povo celebra a vitória. Canaã, quando o povo entra na terra de Canaã, eles estão entrando na terra prometida. Eles estão entrando no tempo onde Deus um dia prometeu, mas quando eles entram na terra de Canaã, agora Deus está cumprindo a promessa. Então Canaã na vida da igreja é o céu. Canaã para a igreja é o quê? É o céu. É a nova Jerusalém, da qual eu vou falar domingo de manhã. Então a Canaã para nós, essa reta final, os nossos olhos estão sempre voltados para Canaã. Quando o povo sai do Egito, eles estão no deserto, mas os olhos deles precisavam estar em Canaã. Os nossos olhos têm que estar em Canaã, que é o céu, que é a nova Jerusalém. Deixa eu ouvir um glória a Deus. Canaã é o tempo da alegria, é o tempo do sorriso, é o tempo do gozo, mas Canaã também representa promessas que um dia Deus nos fez e que elas se cumpriram. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Então eu quero dizer para você, eu acredito que na fase do Egito você não está mais. Talvez alguém aqui esteja na fase do deserto, talvez alguém esteja aqui quase entrando na terra de Canaã, mas eu quero dizer para você essa noite, que o Deus que nos fez a promessa, é o Deus que vai cumprir a promessa na nossa vida. Você crê para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Egito é o tempo que nós éramos escravos, Canaã é o tempo do cumprimento da promessa. Então a gente precisa falar hoje sobre me ajuda a pregar, nós vamos falar essa noite então sobre o quê? Sobre o deserto. A relação da noiva e o deserto. Por que os hebreus foram então para o deserto? Por que Deus não tirou eles do Egito, irmãos? E já os levou direto para Canaã? Porque foi preciso um período no deserto. E aí a gente precisa então fazer uma pergunta também: por que nós também, ao sairmos do Egito, a gente passa por um tempo no deserto? A pergunta para a gente pensar essa noite é: por que eu passo pelo deserto? Talvez você possa se perguntar: por que eu estou em um deserto? Alguns vão perguntar assim: pastor, mas eu estou no deserto desde que eu me converti. Eu estou no deserto já tem anos. Como é que termina esse deserto? Eu vou contar para você hoje. Quando é que termina o deserto da tua vida? Quem vai querer ouvir? Diz um glória a Deus aqui essa noite. Porque eu vou pregar essa noite, a mensagem de hoje, ela é uma resposta para você, talvez uma resposta de uma dúvida que você teve uma vida inteira, ou de uma dúvida que você vem tendo há algum tempo, de um tempo para cá, do porquê do deserto. Deus hoje tem uma resposta para nós, e a gente vai aprender qual é a relação da noiva, a igreja, com o deserto. Então eu quero convidar você a ver comigo em Oséias, capítulo de número 2, Oséias, no capítulo de número 2,
o versículo de número 14. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus. Oséias número 2, capítulo 2, versículo de número 14. Todos encontraram? Se você não encontrou, está no telão. Acompanha comigo, por gentileza. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para onde, gente? Para o deserto. E ali falarei ao seu coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de herança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais chamarás meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia, que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão o quê? A terra. E a terra atenderá ao trigo, e o mosto e ao azeite, e estes atenderão a Israel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era o meu povo, tu és meu povo, e ele dirá o quê? Tu és o meu Deus. Em Oséias capítulo 2, a gente começa a perceber por que Deus permite que a noiva passe pelo deserto. E a noiva somos nós. Aqui a gente começa a perceber o porquê do deserto. Deus estava dizendo ao profeta Oséias que ele levaria a sua amada para o deserto para transformá-la em noiva. Deus está dizendo para Oséias aqui que ele levaria o seu povo ao deserto, e no deserto, esse povo iria chamá-lo de meu marido. Ou seja, Deus está dizendo que ele traz o seu povo ao deserto, para que no deserto, esse povo que veio do Egito, que veio cheio de costumes do Egito, que veio cheio de pecados do Egito, que veio cheio de enfeites do Egito, no deserto, ele vai nos transformar na noiva que ele deseja. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Então a gente sai do Egito como um povo, a gente entra no deserto como povo, mas no deserto o Espírito Santo vai nos lapidando, no deserto o Espírito Santo vai nos adornando, tirando as impurezas, tirando as manchas, para nos transformar na noiva de Cristo. Você diz um glória a Deus aqui comigo essa noite? Então diga comigo: no deserto deixo de ser povo e me torno noiva. Alguém diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Você já pensou que nesse deserto que você tem passado, você já parou para pensar que talvez o deserto que você esteja atravessando por ele, é nesse deserto que Deus está te transformando na noiva que ele deseja? É que Deus, talvez nesse deserto, ele está transformando você na pessoa que ele quer, arrancando da tua vida os enfeites do Egito. É no deserto que Deus tira os enfeites, que Deus tira os atavios do meio do povo, os atavios que eram do Egito. Para quê? Para nos transformar na noiva que ele deseja. Então uma coisa que a gente aprende no deserto é a ter fé. No deserto, porque no Egito a gente não tinha uma vida de fé. No Egito nós confiávamos na força do nosso braço. No Egito, no mundo, a gente confiava na sorte.
Mas agora, quando nós somos trazidos para o deserto, é para quê? É para aprender a viver pela fé. Então é no deserto que a gente aprende a viver por fé. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro está dizendo que a nossa fé é como o ouro, e o ouro ele é refinado no fogo, mas assim como o ouro é refinado no fogo, a fé é refinada no deserto. Porque é no deserto que a gente sai e não sabe que hora que vai comer. É no deserto que você entra nele e não sabe quando vai ter água. É no deserto que você continua caminhando e não sabe como vai ser o dia de amanhã. Não sabe como vai ser daqui uma hora. Não sabe o que vai ser na próxima semana. Mas no deserto a gente vai aprendendo a confiar e a descansar naquele que tudo pode na nossa vida. Então Deus nos leva ao deserto para a gente ser noiva. E uma das coisas que a noiva vai aprender é depender agora do noivo. A depender de quem? Do noivo. Então ele nos leva ao deserto. Olha que coisa interessante, para a gente aprender a ter fé. Então nesse tempo, eu queria dizer para você, sabe? Será que esse deserto que você está atravessando, não é porque Deus está querendo te ensinar a viver pela fé? Será que nesse tempo que você está atravessando de deserto, não é isso que Deus está fazendo, te ensinando a viver por fé, te ensinando a depender dEle? Às vezes é tão difícil a viver pela fé, às vezes é tão difícil, é mais fácil a gente viver contando com a força do nosso braço. Eu faço, eu resolvo, eu aconteço, eu compro, eu pago, eu faço e pronto. Mas no deserto não tem o que fazer. No deserto não tem o que você fazer. No deserto a gente só depende de Deus. E se você está vivendo uma fase onde você não tem mais o que fazer, você só está dependendo de Deus, escuta o que eu vou te dizer, é porque Deus está te ensinando a ser a noiva que depende do noivo. Ele está te ensinando a viver por fé, porque Ele tem algo extraordinário preparado para você em Canaã, e o dia de Canaã vai chegar. Você crê? Diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. No deserto é lugar onde o meu eu precisa morrer. O meu eu precisa o quê? Morrer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: eu protesto cada dia que morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu me glorio quando morro. O apóstolo Paulo está dizendo: eu preciso morrer todos os dias. Morrer o quê? Morrer o meu eu, morrer a minha vontade. Então no deserto, meus irmãos, é onde o meu eu morre. E o que é o meu eu? Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou tal, eu sou independente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dono do meu nariz. Mas quando a gente vai para o deserto, quando a gente está passando o tempo no deserto, não tem como dizer mais eu, mas a gente precisa agora depender de Deus. Então no deserto é onde o nosso eu morre. O lugar, o tempo de deserto, eu aprendo a viver por fé, mas no deserto o meu eu, ele o quê? Morre. Tem alguém comigo aqui essa noite? Diga comigo: no deserto eu aprendo a ser humilde. Quem tem muito eu, o eu muito aflorado, é muito soberbo. Então Deus pega quem tem o eu muito aflorado, leva para o deserto para acalmar, leva para o deserto para ensinar, para morrer o seu eu, para você aprender a dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde a gente aprende isso? No deserto. Terceira coisa sobre o deserto é lugar de sermos amansados
por Deus. Quando Deus quis amansar Moisés, Deus amansou Moisés onde, gente? No deserto. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, depois do deserto. Porque antes do deserto, Moisés era um homem sem paciência. Moisés era um homem muito sanguíneo. Moisés era um homem que um dia que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, o que ele fez? Ele foi lá e matou o egípcio. Sim ou não, gente? Sanguíneo, sem paciência, tinha que resolver as coisas. E Deus não quer usar um homem sem paciência. Deus não quer uma noiva impaciente. Deus não quer uma noiva que não consiga se controlar. Deus não quer isso em nós. Deus não queria usar um homem assim afoito. Deus queria usar um homem manso. Deus tinha um projeto para fazer e Ele precisava de alguém que fosse manso. Então o que ele fez? Ele pega Moisés, estressado, sanguíneo, impaciente, leva Moisés para o deserto para fazer o que, gente? Amansar quem? Moisés. Você já parou para pensar na possibilidade que Deus está te amansando nesse deserto? Dizendo para vocês: calma, não é do seu jeito mais. Calma. Ah, meu Deus! O que ele está dizendo para a gente? Calma. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, é no deserto que o Senhor te amansa. O que é amansar, pastor? É transformar a gente numa outra pessoa. Moisés entra no deserto como homem da impaciência, mas ele sai do deserto considerado o homem mais manso da terra. Porque o que Deus tinha para fazer na vida dele, ele tinha que ser manso. O que Deus tem para fazer na tua vida, você tem que ser manso. O que Deus tem que fazer na tua vida, você tem que ser transformado numa outra pessoa. Então, enquanto Deus não te transformar, você não sai do deserto. Porque o deserto é onde Deus está amansando a gente. Moisés, olha para mim, Deus gastou 40 anos para amansar Moisés. 40 anos Moisés no deserto para fazer o que, gente? Ser o que? Amansado, ser transformado em outra pessoa. Pensa, ele é tão assim, era tão bravo. 40 anos para Deus transformar ele em outra pessoa no deserto. Deixa eu perguntar para você: com Moisés, Deus levou 40 anos para transformar ele numa outra pessoa, para começar o que Deus tinha para fazer na vida dele. E com você, quanto tempo Deus vai precisar? Quanto tempo Deus vai precisar para transformar a tua vida? Quanto tempo Deus vai precisar para você virar uma outra pessoa? Enquanto a gente não é transformado, a gente não sai não sai, meu irmão. Enquanto não é mudado, enquanto você não é transformado. Então pega comigo aqui essa noite. Eu estou pregando hoje sobre o relacionamento da noiva e o deserto, baseado nessas 3 fases dos hebreus: Egito, deserto, Canaã. Mas para entrar em Canaã, no tempo da promessa, do gozo, da alegria, da bênção, da vitória, a gente tem que passar o deserto. Mas o deserto não é para te matar. O deserto não é porque Deus não gosta de você. O deserto é porque Deus tem algo tão grande na tua vida que Ele tem que te preparar, Ele tem que te moldar, Ele tem que te ensinar a viver por fé, Ele tem que te ensinar a depender dEle, Ele tem que arrancar os pingentes do Egito da tua vida, Ele tem que te transformar, Ele tem que te acalmar, Ele tem que matar o seu eu, Ele tem que te mudar numa nova pessoa, para que você então saia do deserto aprovado, preparado para entrar em Canaã. Tem um crente aqui comigo essa noite para dizer um glória a Deus. Quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido você sai do deserto. Quanto mais rápido você amansar, quanto mais rápido você deixar Deus te mudar, mais rápido você sai do
deserto. Tem um crente aqui comigo essa noite. Deus nos muda no deserto, não é em Canaã, não é na onde tem mana, leite, mel que Ele nos muda, não, Ele nos muda onde? No deserto. Quem está entendendo comigo, diz glória a Deus. Agora, o povo hebreu, eles saíram do Egito, caminha comigo, e entraram no deserto, mas a maioria deles preferiram morrer no deserto do que mudar. A maioria deles preferiu o que, gente? Morrer no deserto do que ser o que? Transformado. Eles tiveram salvação, quem morreu no deserto? Teve, porque eles foram salvos do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, mas morreram no deserto. Olha para mim, eles morreram no deserto. Será que você vai ficar no deserto até morrer? Será que você vai ter que ficar no deserto, nesse deserto que você passa por ele, anos? Será que você vai ter que ficar até morrer? Será que não é melhor a gente hoje tomar uma decisão, entender essa palavra, dizer: eu sou noiva de Cristo, e como noiva Ele quer me transformar, Ele quer me preparar. Então, se eu estou passando nesse deserto, tem uma lição. Então eu preciso aprender a andar por fé, eu preciso que o meu eu morra, eu preciso ser amansado, eu tenho que deixar Deus me transformar em uma outra pessoa, senão eu vou morrer no deserto. Egito, escravidão. Deserto, limpeza, transformação. Você define o tempo que vai passar no deserto. Sim ou não, gente? Você define o tempo. Se são 40 dias, como Moisés, se é 40 anos, como uma parte do povo hebreu, ou se vai ficar no deserto até morrer. Essa noite é uma noite de oportunidade para nós. Então eu tenho uma palavra para você essa noite, igreja. Enquanto você estiver no deserto, para de reclamar. Porque o que matou o povo hebreu é porque enquanto eles estavam no deserto, eles não paravam para pensar: o que Deus está fazendo? O que Deus quer de mim? Ao invés disso, eles murmuravam, eles reclamavam. Quem reclama do deserto, morre no deserto. Quem não aprende no deserto, morre no deserto. Entenda comigo essa noite. Então, se você está atravessando um tempo de deserto, não reclama, porque quanto mais você reclamar, menos você entende o propósito. Quem reclama demais não consegue entender a visão. Quem reclama demais nunca consegue entender o propósito da vida. Quem reclama demais nunca consegue entender o propósito que Deus tem para ele. Quem reclama demais nunca entende o projeto de vida que Ele mesmo tem. Quem reclama demais não consegue entender o tempo, não consegue discernir o tempo, não consegue entender o que Ele está vivendo, o porquê que Ele está passando. Mas se você compreende o propósito, se você compreende o que Deus está fazendo, você muda. Mas se você só reclama, não entende o propósito. E se não entende o propósito, você não muda. E se não mudar de verdade, o seu deserto não acaba. Deus está falando com alguém aqui essa noite? Sim ou não? Se você não muda, o deserto vai só esticando. De 40 dias, 40 anos, até morrer. Então o que a gente precisa entender essa noite, que no deserto é um tempo que eu tenho que mudar. Então eu não vou ficar reclamando. Ao invés de reclamar, eu preciso entender o que Deus está fazendo. Aprenda a ser amado por Deus, mesmo no meio do deserto. Você está no deserto não é porque Deus não te ama, não é porque Deus te abandonou no deserto de forma alguma. Entenda essa noite que no deserto
Deus ainda te ama, porque no deserto, ainda que esteja um calor infernal do dia, mas Ele também providencia uma nuvem para te dar um refrigério, para te dar uma sombra. No deserto o frio é congelante, mas enquanto o povo estava no deserto, Deus mostrava o amor colocando uma coluna de fogo à noite para esquentá-los. Apesar da falta de dinheiro no deserto para comprar roupa, a roupa que está no corpo misteriosamente não acaba. Apesar de no deserto não ter água, de vez em quando Deus faz brotar água da rocha para matar a tua sede. Apesar de no deserto não ter variedade no prato de comida, é só maná. Maná no café da manhã, maná no almoço, maná no café da tarde, maná na janta, maná segunda, maná terça, maná quarta, maná quinta, maná sexta, maná no sábado, maná no domingo, maná em janeiro, maná em fevereiro, maná em março. Não tem diferenciação. Apesar de no deserto não ter variedade de comida, de vez em quando Deus faz cair cordonizes do céu no seu prato. Então, igreja, pelo amor de Deus, entenda, abra os seus olhos hoje, noiva. Mesmo no deserto, Deus continua te amando, Deus continua te sustentando, Deus continua conduzindo a tua vida, Deus continua te cercando, Deus tem te dado dias de refrigério, Deus tem te dado dias de alento, mas Ele te diz essa noite: minha filha, meu filho, eu não quero que você morra no deserto, eu te amo, eu quero que você aceite o que eu estou fazendo na tua vida, porque eu estou te lapidando, eu estou te transformando, eu estou te moldando, porque tem uma Canaã te esperando. Quem está comigo aqui essa noite? Vamos embora do deserto? Sim ou não? Existem desertos na nossa vida, porque às vezes a gente passa por um deserto financeiro uma vida inteira, até porque Deus está trabalhando aquela área na nossa vida. Um deserto emocional, um deserto familiar, um deserto do ministério. Enquanto eu não entendo o propósito e não sou transformado, o deserto não acaba. Mas apesar de estar lá, Ele ainda nos ama, está transformando você. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Diga para alguém perto de você, diga assim: o deserto é para Deus te transformar em uma pessoa melhor. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus? Vamos caminhar. No jardim do Éden, Satanás, ele venceu Adão e Eva. Preste atenção. Satanás venceu Adão e Eva porque Adão e Eva não conheciam a verdade que Deus havia dito para eles. Olha para mim, por favor. Cada um de nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida. Tem ou não tem? Tem. Deus deu uma palavra para Adão e Eva, mas Adão e Eva, por um momento, eles não tinham a verdadeira revelação daquilo que Deus disse. Por um minuto eles ficaram na dúvida do que Deus havia falado. Então o que aconteceu? Eva passou a desejar o fruto da árvore. Enquanto ela desejava, olhava, o que aconteceu? Ela foi pega por aquele desejo. Satanás então vem, distorce o que Deus falou para ela e Adão, coloca uma dúvida no coração de Eva. Ela pega aquela fruta e come. Quando Eva come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela não poderia ter comido, ela erra, ela peca, ela leva para Adão, Adão peca também. Mas olha que coisa interessante, quando Deus vem, Deus primeiramente ele responsabiliza Adão. Então Eva é a primeira a cometer o erro, a aceitar aquilo que a serpente disse. Mas quando Deus vem, a primeira pessoa a ser responsabilizada é Adão. Tanto é que a gente percebe na Bíblia depois, quando a Bíblia vai dizer que o primeiro homem, o primeiro Adão pecou, mas o último Adão, Jesus, veio trazer restauração para a nossa vida. Então a responsabilidade foi colocada sobre Adão. Da mesma forma aconteceu com a gente. Adão e Eva. Eva é a noiva, Adão é o noivo.
Eva representa a igreja, Adão representa o noivo, Cristo. Eva comete o primeiro pecado, Adão é responsabilizado. Nós como igreja pecamos, nós como igreja já falhamos, mas Jesus se responsabilizou pela culpa dos nossos pecados. Por isso ele morre na cruz e não você e eu. Quem entende isso diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Porém, depois disso, da serpente ter convencido Adão e Eva do pecado, de comer o fruto, Satanás ele vem se divertindo com essa situação, até um dia que ele tenta Jesus. Jesus estava onde? No deserto. Estou pregando hoje sobre a relação da noiva e o deserto. Adão e Eva, que representa a igreja e Cristo. Eva peca, Adão é responsabilizado, a igreja peca, Jesus assume a culpa, morre na cruz. Porém agora, Satanás, depois de ter convencido Adão e Eva, ele vem tentando as pessoas, vem tentando a igreja, e ele chega a tentar Jesus, quando Jesus está no deserto. Porém, quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele vai usar a palavra, ele vai distorcer a palavra, para tentar Jesus. Então Jesus está ali no deserto, e no deserto ele é tentado. Ou seja, enquanto nós estamos no deserto, nós também somos o quê? Tentados. E no deserto, o que Satanás disse para Jesus? Satanás virou para Jesus e disse para ele: olha Jesus, transforme essas pedras em pães, e coma, mata a tua fome. Jesus naquele momento estava com fome, estava 40 dias sem comer, em jejum, 40 dias jejuando. Mas ao invés de Jesus cair na tentação do diabo, Jesus respondeu para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Toda a palavra. Agora entenda comigo, quando Jesus é tentado no deserto, ele não cai. Adão e Eva foram tentados no jardim, caíram. Eva caiu, Adão caiu. Ambos são tentados pelo diabo. Adão e Eva caíram, Jesus não caiu. Qual a diferença? Porque Adão e Eva caem no golpe de Satanás, na tentação, e Jesus ele não cai. Qual a diferença? A diferença está porque Jesus, quando é tentado pelo diabo, ele conhecia a palavra, ele sabia o que a palavra dizia. Então guarda isso, igreja. Conhecer a palavra me protege, conhecer a palavra me livra de cair na tentação do diabo, conhecer a palavra me livra de cair no pecado. Diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Então Adão e Eva ficaram na dúvida. Presta atenção onde eu vou chegar, porque cada um de nós temos uma palavra que Deus nos deu, sim ou não? Sim. Adão e Eva têm uma palavra, mas o diabo vem e lança dúvida, eles caem. Jesus tem uma palavra, o diabo vem, mas Jesus é firme, e ele diz: nem só de pão viverá o homem. Ele conhece a palavra, ele sabe o que a palavra diz para ele, então ele não cai em tentação. Quando Jesus ensinou a gente a orar, quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, ele disse que nós deveríamos orar assim: Pai, peraí, como é que é? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Na oração, Jesus ensinou a gente pedir o quê? O pão. Mas esse pão que Jesus ensina na oração não é o pão físico, o pão da padaria, não é a comida. Percebe que ele vem fazer na oração, ele vem exaltando o Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o que? O vosso nome. Ele está exaltando ao Deus. De repente ele abre um parênteses na oração e pede comida. Então quando Jesus está ensinando na oração a gente pedir pão, Jesus está, quando ele nos ensina a pedir o pão, não é este pão da padaria, que você come hoje, amanhã tem fome de novo, daqui meia hora tem fome de novo. Não é esse pão que sacia a nossa fome.
Quando a oração está dizendo, o pão de cada dia dá-nos hoje, lembra que Jesus disse que Ele é o que? O pão da vida. Ele é o pão. O pão de cada dia me dá hoje, ou seja, me dá uma porção da palavra todos os dias para a minha vida. Então Jesus está ensinando isso na oração, igreja, porque Ele sabe que no deserto a gente não precisa de comida. Ele sabe que no deserto não é comida que vai sustentar você. Por isso que quando Ele ora, Ele diz, orai assim, o pão de cada dia dai-nos hoje. Mas lembra, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. Então Jesus é o pão, mas Jesus também é a palavra. Então olha que coisa interessante quando Ele está dizendo em orar, dá o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, porque no deserto Ele não está dizendo que você precisa de pão, porque não é pão, não é maná. O povo comeu maná no deserto e morreram. O povo tinha pão no deserto, mas eles morreram no deserto. Então pão não me tira do deserto. Quando Jesus está dizendo, me dá o pão hoje, Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, eu que sou o verbo, a palavra. Ou seja, o que Jesus está dizendo para mim e para você, é que no deserto, o que a gente precisa não é de pão, o que a gente precisa no deserto é de uma palavra. O que me arranca do deserto é uma palavra. Olha que coisa tremenda. Então não é a comida, porque o povo comeu, mas eles morreram. Mas Jesus está dizendo, olha que coisa interessante, o que te sustenta, o que sustenta uma pessoa no deserto não é pão, o que sustenta uma pessoa no deserto é uma palavra. Uau! É uma o quê? Palavra. E Ele é a palavra. Por isso que Caleb atravessou o deserto e entrou em Canaã. Por quê? Porque Caleb tinha o quê? Uma palavra. Todos tinham a palavra, mas eles preocuparam apenas com o pão. Esqueceram a palavra. No meio do caminho no deserto, eles esqueceram a palavra e começaram a murmurar. Caleb não, ele está no deserto, 40 anos no deserto, mas todos os dias ele diz, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 10 anos, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, quando chega na hora de entrar, ele disse assim para Josué, olha Josué, da idade de 45 anos eu era, quando Deus me deu uma o quê? Palavra. E hoje eu estou aqui, eu atravessei o deserto, vou entrar em Canaã. Eu estou tão forte como no dia que Deus me fez a promessa. Sabe por quê? Porque eu atravessei o deserto não comendo pão, não comendo maná, mas eu atravessei o deserto crendo, eu tenho uma palavra. Aleluia! Nós temos uma palavra. Então se você está no deserto, o que vai te firmar nesse deserto é você entender, eu estou aqui porque Ele está me transformando numa outra pessoa, mas eu vou vencer, porque eu tenho uma palavra, uma promessa. E Jesus, quando Ele está ensinando a orar, Ele diz, todo dia você vai orar, diga, Senhor, o pão, ou seja, o quê? A palavra, dá-me hoje. Não está fácil, mas de manhã você vai orar. Não é pão da padaria que vai te manter firme, meu irmão, mas todos os dias você vai na palavra, come a palavra, recebe a palavra. Jesus, eu tenho uma promessa que o Senhor me deu, mas hoje está tão difícil. Qual é a palavra para hoje? E aí você abre a palavra e Ele diz, eu estou contigo, esforça-te, tenha bom ânimo, não desanime, não pasme, eu sou contigo, eu sou contigo. Você diz glória a Deus comigo aqui essa noite? Ele está nos ensinando. Ontem a gente aprendeu que a noiva produz azeite na oração. Hoje a gente está aprendendo que a noiva é transformada no deserto. Ela passa pelo deserto, ela vence o deserto, ela entra em Canaã, porque ela tem uma. Caleb acreditou na palavra.
Você ainda acredita na palavra? Você ainda acredita na palavra que Deus te deu? A palavra que Deus deu para Caleb firmava ele todos os dias. Deus, eu estou numa peleja, mas eu lembro de uma palavra que foi dita para mim, que eu vou ser um grande homem, então eu estou firmado nessa palavra. Eu tenho uma palavra que o Senhor disse para mim, que o Senhor me levaria em outros lugares, eu estou crendo nessa palavra. E o Senhor disse para mim, que eu iria ver coisas extraordinárias, eu estou crendo nessa palavra. O Senhor me prometeu que eu viria os meus filhos te servindo, hoje eles estão perdidos, é um deserto, mas eu continuo crendo na... Então Jesus está dizendo, todo dia, a gente pede o que para Ele? Me dá a tua palavra. Quem é que vai te segurar depois desse congresso? O que vai acontecer com a tua vida depois desse fim de semana? Porque ontem a gente aprendeu que nós vamos ser conhecidos no céu, vamos ter muito azeite através da oração. Hoje a gente está aprendendo, meu irmão, que ainda que venha deserto, eu estou sustentado porque eu tenho uma... Vê se tem alguém calado perto de você e eu está dando glória a Deus. A gente só precisa de quê, irmãos? Palavra. Só uma palavra. Satanás vem e disse para Jesus, estou quase terminando. Satanás disse para Jesus, lança-te do alto. E Satanás disse, se você lançar do alto, Jesus, está escrito na palavra, que dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Ou seja, o que Satanás faz? Ele tenta distorcer a palavra que nos foi dada. Ele pega a palavra que foi dada para a gente e tenta distorcer ela. Ele está distorcendo a palavra para Jesus. Satanás todos os dias, o que ele quer fazer? Ele quer desacreditar você da palavra, colocar a palavra que Deus te deu em descrédito. Se fosse de Deus já tinha acontecido, se fosse de Deus mesmo já tinha sido diferente. Se aquela palavra, se fosse Deus mesmo, já tinha acontecido há muito tempo, eu não estava até hoje no deserto. O diabo vai lançando dúvida no nosso coração, porque se você duvidar da palavra, você morre no deserto. Então Satanás ele vem tentar Jesus onde? No deserto. Como? Tentando colocar a palavra em descrédito. Jesus está sendo tentado, mas Jesus vai vencer o diabo. Como? Ele vai vencer o diabo na palavra, porque ele sabe qual é a palavra que ele tem. Então, se o diabo tenta distorcer a palavra que Deus te deu, continua firme. Ele é o mesmo ontem, para sempre. Ontem, hoje, a palavra dele não muda. Se ele te prometeu ontem, se você permanece fiel hoje, ele vai cumprir na tua vida amanhã. Não deixa o diabo distorcer a palavra. Continua crendo, eu tenho uma palavra. Quando você se agarra na palavra da vida, tudo se resolve. Quando você se agarra na palavra, você vence. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Mas Satanás vai nos tentando. Ele vai dizendo para você, comete só esse erro. Se você cometer só esse erro, sua vida vai mudar. Se você fizer só isso aqui, é errado, mas não tem problema não, é só uma vez, faz isso que a tua vida vai mudar. Não faça, continue crendo olha para quem está do teu lado, diga para ele, meu irmão, quem tem palavra, não precisa de dar jeitinho em nada. Pegou ou não pegou? Sim ou não? Com essa dá até para a gente ir embora. Pegou ou não pegou, irmão? Quem tem uma palavra não precisa dar jeitinho, é só crer na palavra. Então olha que coisa interessante, Satanás vem e disse para Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Satanás vem para Jesus e diz, Jesus, se você transformar essa pedra em pão, mata a tua fome. Ou seja, ele tenta nos confundir o tempo todo em cima daquilo que Deus nos disse. Mas Jesus venceu,
E quando ele resistiu Satanás, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Quando a gente resiste o diabo com a palavra, a gente entra num tempo onde nós somos servidos pelos anjos. Pegou ou não pegou? 1 João 1,27, Jesus diz: aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. Eu vou terminar dizendo, eu sei que Deus já te deu uma palavra, mas não deixa o diabo distorcer a palavra que Ele te deu. Como é que o diabo faz? Ele tenta colocar na nossa vida, usar a cobiça da carne, a cobiça dos nossos olhos e a ostentação dos bens. Então o diabo nos tenta, irmãos, através dessas coisas, das coisas desse mundo. Mas você tem que lembrar que esse mundo é deserto. Você não está focado nesse mundo. E a gente vai vencer as tentações do diabo como, gente? Com a... Diga, eu tenho... Você tem o quê? Palavra. Então precisa ficar preocupado com as coisas deste mundo. Mateus capítulo 6 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que mais? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando um cantor mundano, ele vai cantar, ele se esforça, ele ensaia, ele treina, ele dedica, ele faz ali, né, treina a sua voz, decora a canção, ele se esforça para executar bem. Quando um atleta vai competir, ele se esforça bastante, ele treina muito. Quando a gente vê uma competição, alguma competição, um jogo qualquer na televisão, os atletas, antes daquele jogo, eles se dedicaram horas, horas e horas e horas. Agora, eu como pregador da palavra, qual é o meu nível de dedicação? Eu e você, pregadores da palavra, um atleta, ele se dedica para poder ir para poder fazer. Qual é o nível de dedicação que eu tenho, que eu busco na palavra? Nós, como noiva de Cristo, temos uma palavra na nossa mão, que foi dada por Deus. O quanto nós dedicamos a conhecer essa palavra? Porque se a gente não conhece o que está escrito nela, o diabo vai nos sentar e a gente vai cair. Ele vai nos confundir, a gente vai cair. E se ele nos confundir, colocar dúvida na nossa cabeça, a gente morre no deserto. Então a noiva tem que se dedicar a conhecer a palavra. A noiva tem que se dedicar a conhecer. Talvez o que a gente menos busca nessa vida é o reino. E Jesus diz: buscar em primeiro lugar o que é o reino dos céus. E muitas das vezes o que a gente menos está buscando é o reino. O que a gente menos foca é no reino. Talvez o que a gente menos dedica é na palavra. A gente conhece as séries e séries e um monte de coisa, e conhece muito pouco da palavra. Mas essa noite, uma noite da gente arrepender disso, e colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino dos céus, colocar em primeiro lugar na nossa vida a palavra, porque para a noiva, o noivo é prioridade. Quando a noiva vai para o dia da noiva se arrumar, ela passa o dia inteiro se arrumando, pensando em quem? No noivo. Ela se arruma querendo agradar quem? O noivo. Sim ou não, gente? Sim. Eu me lembro quando nós fomos casar, a pastora Dani perguntou para mim, ela queria fazer prancha no cabelo, e ela usava o cabelo anelado na época, e ela disse para mim: eu quero fazer prancha, eu vou fazer escova, eu quero entrar assim, o que você acha? Eu disse para ela: eu queria que tanto você viesse com os cachinhos que você tem, com o cabelo assim cacheado. E aí então, quando eu estava lá na igreja, e quando ela entrou, eu não vi ela arrumando, ela passou o dia arrumando, longe de mim, mas quando ela entrou exatamente com o cabelo do jeito que eu tinha pedido para ela. Por quê? Porque a intenção da noiva é agradar o noivo, a noiva se arruma para o noivo. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Então a gente tem que viver uma vida que agrade o noivo. A gente tem que buscar uma vida para agradar o noivo, porque no dia do casamento, quando os céus se abrirem, quando as bodas forem acontecer, vai entrar a noiva que agradou o noivo. E como eu descubro o que o noivo quer? Ele já deixou para nós o que? A sua
palavra. É só consultar aqui, eu sei o que o noivo espera de mim. É só consultar aqui, eu sei o que Jesus quer de mim como noiva. Tem um crente aqui para dizer um glória a Deus aqui essa noite. Mas a gente sofre até, sabe por quê? Porque a gente está focado nas coisas dessa terra. Então por isso que a gente sofre. A gente sofre porque a gente não tem o celular atual. Ai, que tristeza. A gente sofre porque a gente não conseguiu trocar o carro. A gente sofre porque a gente queria comprar um outro sapato. A irmã tem 18 pares, mas o 19, se ela comprasse o 19, ela seria feliz. Aí não conseguiu, fica triste. A gente sofre porque a gente não conseguiu pintar a casa. A gente sofre porque o outro comprou alguma coisa legal e a gente não conseguiu. A gente sofre porque é Páscoa e você queria ter comprado um ovo de Páscoa da Cacau Show para o seu filho e você só conseguiu dar a ele um sonho de valsa. E aí você sofre com isso por causa das coisas dessa terra. Quando a gente entende que aqui é passageiro e a gente põe o reino como principal na nossa vida, quando a gente foca no reino, a gente deixa de sofrer com as coisas desse mundo. Porque quando eu foco no reino, eu entendo, eu sou a noiva. E a noiva tem direito a tudo que o noivo tem. Tudo que é do noivo é da noiva. Eu vivo para o noivo, eu busco o noivo, eu quero o reino dos céus. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite, igreja. As coisas desse mundo é como uma teia de aranha. E a teia de aranha, o que ela faz? O passarinho que antes voava livre no céu, de repente ele é pego pela teia de aranha e ele fica amarrado. E ele fica ali amarrado e não consegue mais voar. Nós somos como esse passarinho que era para viver livre, voando nas asas do Espírito. Mas esse mundo, o diabo com a concupiscência da carne, com os desejos desse mundo, com as coisas que o mundo oferece, ele cria uma teia de aranha e vem e nos prende. E quantas vezes a gente vem para a igreja triste, chorando, desesperado, fazendo campanha, porque a gente quer comprar alguma coisa, porque a gente quer as coisas dessa terra. Tem crente que vai embora da igreja chateado, porque Deus não abençoou, porque Deus não deu um emprego novo, porque Deus não prosperou, porque Deus não realizou o sonho dele, e esquece que o noivo não é só para realizar os nossos sonhos dessa terra. O que o noivo mais quer é que a gente vá morar com ele. Quando eu estava noivo, mas a pastora Dani, o que eu mais queria era preparar a casa para levar ela embora para morar comigo. Agora, se eu ficasse dando para ela um monte de coisa para ficar na casa do pai dela, quanto mais presente eu desse para ela, quanto mais benefício eu desse para ela ficar lá, ela ia sair de lá para quê? Por isso que às vezes pessoas passam anos e anos e anos namorando, aquela coisa não resolve. Então, quanto mais Jesus fizer por nós nessa terra, mais preso nessa terra a gente fica. Mais com o coração preso aqui a gente vai ficar. E aí a gente vai se tornando aquela igreja, aqueles crentes que amam a terra e não querem ir para o céu. A alegria é as coisas daqui. Mas a gente precisa lembrar que aqui é o deserto. Jesus, o noivo, ele disse que foi preparar lugar para nós, morada para nós. E quando essa morada estiver pronta, ele vem nos buscar. Então o que a gente mais tem que desejar é ir morar com o noivo. Tem alguém aqui comigo essa noite? Mas enquanto a gente está aqui nesse deserto, nós vamos ficar firmes em quê? Na palavra. Eu vou terminar, vou parar por aqui, eu quero orar com você. Amanhã eu continuo. Eu tenho algo para te entregar tremendo amanhã. Esse congresso é para mudar a história da nossa vida. É para virar uma chave dentro da nossa cabeça. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite, querido. É para tirar suas neuras de sofrimento por causa das coisas dessa terra. E você lembrar que há um céu de glória que espera por você. Há um céu tremendo que espera por você. Você está comigo aqui para dizer um glória a Deus aqui essa noite. Mas eu quero orar por você que talvez está passando um deserto tão difícil e você acabou se esquecendo de uma palavra que Deus te deu. Hoje eu quero orar com você porque hoje Deus vai
firmar essa palavra dentro do teu coração novamente. Firmar essa palavra dentro de você. Hebreus 10, 23 diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem uma palavra que arde dentro do teu coração que Deus te deu lá atrás, mas talvez você, por causa da realidade, você não consegue mais acreditar na palavra. Eu quero orar com você essa noite, porque a noiva não vive a realidade, a noiva vive pela fé. Ela vive acreditando. Eu tenho. Imagina Caleb vendo as pessoas morrendo no deserto. Morre um, morre outro. Caleb levanta de manhã. E aí, gente, cadê o fulano? Ah, morreu. No outro dia, Caleb levanta. E o ciclano? A gente combinou de comer um maná junto hoje. Cadê? Morreu. Morre um, morre outro. Todo mundo que ele conhecia, o quê? Morreu, menos Josué. O resto, todo mundo, o quê? Até o líder, Moisés, ele levantou um dia de manhã e falou: cadê o pastor? Disseram o quê? Morreu. Morreu todo mundo. Mas ele dizia o quê? Pode morrer todo mundo. Pode todo mundo ficar no deserto. Eu vou entrar em Canaã, porque eu estou crendo